MHS, movimento harmônico simples. Se eu tenho um corpo em MCU, a luz bate aqui nele, ó, e fica aí, então, ó, no movimento harmônico simples, entre as extremidades mais A e menos A. Aí o que vai acontecer aqui, ó? A elongação são as posições que a massa pode ter. A mínima é menos A e a máxima é mais A. E zero é a posição chamada de equilíbrio, bem no meio. A velocidade, observa aqui, ó, nas pontas é zero. E no meio a velocidade é máxima, passa com o máximo de velocidade, tanto na ida quanto na vinda. O interessante é tu lembrar dos nossos conceitos de aceleração. Pessoal, por que quando a velocidade é zero, a aceleração não é zero? A grande pergunta aqui é, nas extremidades do MHS, quando a velocidade é zero, a aceleração é... O que muita gente vai responder? Que a aceleração também é zero. Meus amigos, se a aceleração é zero e a velocidade é zero, o cara para e continua parado. Então, tá? Eu sugiro que vocês, quem tiver dúvida nisso, dá uma olhada na aula lá de MHS, vê por que isso. Né? Na verdade, está aqui a explicação. É porque nas extremidades a força elástica nessa mola é máxima. Máxima força elástica, máxima aceleração. Tá? No meio, velocidade é máxima, só que a aceleração é zero. Que estranho isso, né? Geralmente o aluno tem tendência a dizer o quê? Velocidade zero, aceleração zero, velocidade máxima, aceleração máxima. No MHS, pessoal, tudo ao contrário. Nas extremidades, para por um instante, mas a aceleração é máxima. No meio, a velocidade é máxima, passa máximo e a aceleração é zero. Então, MHS é contrário aí à velocidade e aceleração, te liga nisso. Aí aqui, energia cinética, potencial e mecânica, basta tu lembrar. Como é que se calcula energia cinética? Já vimos na revisão da aula passada. mv ao quadrado sobre 2. Zero de velocidade, zero de energia cinética nas pontas. No meio, máxima velocidade, máxima de energia cinética. Agora, na mola, como é que é a potencial elástica na mola? Kx ao quadrado sobre 2. Então, máxima deformação nas extremidades. Máxima energia potencial elástica. No meio, zero de deformação, zero de elástica. E por que a mecânica é constante? Aí o cara tem que lembrar lá na aula de energia mecânica. Energia mecânica é constante quando não há atrito. MHS, movimento harmônico simples. Sem atrito, e se não há atrito, não há então mudança de energia mecânica. Cinética se transforma em potencial, potencial em cinética e assim por diante, eternamente vai ficar. Memoriza isso, hein? Ó, teve um Enem que cobraram sobre o período do pêndulo, quem sabe pode um dia perguntar período MHS. Período MHS, período é 2π raiz de m sobre k. Só depende da massa que eu coloco aqui. Mais massa, mais período. E da constante elástica cada mola. Então, olha aqui, pessoal. Cuida que tem uma raiz quadrada aqui. Então, se tu multiplicar por 4 a massa, 4 vezes mais massa, raiz de 4, dobra o período. Ó, não é na mesma proporção. Se eu multiplicar por 4 a constante, tá embaixo, denominador. Divide por 2 o período. É claro que quem sabe período acaba sabendo também frequência. Mas dá uma olhada na questão do Enem de 2013, segunda aplicação. Um enfeite de berço, ele deveria ter dado uma figura. O cara tem que ter uma imaginação boa aí, né? Um enfeite para berço é constituído de um aro metálico com um ursinho pendurado que gira com velocidade angular constante. O aro permanece orientado na horizontal, de forma que o movimento do ursinho seja projetado na parede pela sua sombra. Então, olha o que ele disse. Digamos que essa caneta seja, né, tem assim, um aro metálico e o ursinho pendurado. Então, é um brinquedinho, tem um aro, tem um ursinho pendurado. Um ursinho só, tá? E aí esse aro gira com velocidade angular constante, tá girando em MCU, angular constante. E o aro permanece na horizontal, tá? E aí tem uma luz que bate nesse aro e o ursinho tá na horizontal, MCU. Só que lá na parede
tem uma sombra. Ele pergunta para nós, enquanto o ursinho gira, MCU, a sombra descreve que movimento? Era só o aluno conhecer que o movimento harmônico, retilíneo, harmônico simples, é justamente a projeção do movimento circular. Então, para o aluno que conhece a teoria, o MHS como projeção de um MCU, facilmente ele chegava à alternativa C de Canadá. Tá? Mas não é todo mundo que chega a essa conclusão. Segue. Agora, olha um pêndulo, pessoal. Um pêndulo, ele oscila entre... Que nem o MHS, olha aqui, ó, ele oscila entre essa extremidade, ele tem que ir até a outra extremidade e voltar para ter uma oscilação. Se eu começar na extremidade da direita, o que vai acontecer? Ele tem que ir até a outra extremidade e voltar. Essa distância aqui, ó, x, é chamada de amplitude do movimento do pêndulo. Tá? E olha as forças atuantes, tensão e peso. A resultante dessas forças é que causa sempre o movimento pendular. O pêndulo se chama de simples por quê? Porque não tem atrito. Então, num pêndulo simples, aí o que o aluno tem que saber? O que é uma oscilação? É o tempo de ir, voltar e começar a repetir o movimento. Pode ser ir, voltar. Se eu começar do meio, vai, volta e retorna exatamente na mesma posição e no mesmo sentido. Então, frequência, o número de oscilações em certo tempo. Período, tempo para uma oscilação. Tudo igual que nós tínhamos para ondas e para MCU e para MHS, nós temos para pêndulo. O período, que é o tempo para ir e voltar, tu tem que memorizar isso, depende de duas coisas. O período depende do comprimento. Não é uma direta simples, é uma direta porque está em cima, mas é uma direta com raiz. E inverso ao campo gravitacional. Tá? Então, período 2π, raiz de L sobre G. Tem que saber, então, aí a expressão matemática para o período. Já foi cobrada, vou te mostrar agora a questão. Tá? O interessante é que o período não depende nem da massa e nem da amplitude. O período só... A mesma coisa aqui ó, no MHS, ó. O período só depende da massa e da constante. Então tem que te ligar na expressão matemática. Olha lá, ó. Período é proporcional à raiz quadrada de L. L é o comprimento do fio. Período é inversamente proporcional à raiz quadrada de G. E o período independe da massa e independe da amplitude. Tá? Na verdade, isso aqui, independente da amplitude, só vale para pequenos ângulos, que é o caso do pêndulo simples. Tá? Agora, vamos dar uma olhada para nós encerrarmos a nossa aula, a questão do Enem de 2014. Olha que interessante a questão do Enem 2014. Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajuste até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi a fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente por um vasto intervalo de temperatura. Olha que interessante. Essa questão misturou termologia, que é um assunto, né, que é o nosso próximo assunto, termologia, com a parte ondulatória do pêndulo. Mas vamos tentar prever aqui, mesmo sem ter tido ainda a termologia, o que será que foi afetado? O que será que essa liga metálica, uma mistura de materiais, por que ela se comporta regularmente em várias temperaturas? Vamos lá. Desprezando forças dissipativas, pêndulo simples, e considerando a aceleração da gravidade constante, para esse tipo de pêndulo realize corretamente a contagem de tempo é necessário o quê? Para medir corretamente o ir e vir, a base de tempo do seu pêndulo, o comprimento da haste seja mantido constante? É isso que eu tenho que fazer? Exatamente. Está ali, ó. O comprimento tem que ser mantido constante para que sempre demore o mesmo tempo. Aí, será que a massa do corpo, a massa não interfere? O material da haste possui alta condutividade, então não interessa ser condutor
térmico ou não. Amplitude de oscilação seja constante para qualquer temperatura? Não, não é a amplitude, ela não influencia. E nem a energia potencial gravitacional do corpo suspenso. Tá aqui a expressão, ó. É a gravidade, que ele disse que era constante, e para medir sempre o mesmo tempo, tem que ter um comprimento, então, constante. Então, a questão do Enem de 2014, a de Argentina.